Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já se passaram 2 anos eu utilizando o Galaxy S23, o celular topo de linha da Samsung. Então, vamos para um vídeo de minha opinião. Vou falar um pouco sobre a minha opinião utilizando o Galaxy S23 durante 2 anos de uso. Depois de todo esse tempo utilizando o Galaxy S23, eu sempre me impressiono com sua construção. O celular bem construído. Realmente ele traz um ar de um celular topo de linha. Feito todo em metal e alumínio, na sua traseira é vidro, na frontal também é vidro, aquela tecnologia bem mais avançada na sua proteção. Então, isso sempre me impressionou. Depois de tanto tempo, inclusive, ele até caiu uma vez. Observe aqui que tem uma marca de uso, que ele tem uma quedinha. Então, eu sempre me impressionei e vou dizer para vocês, a construção do Galaxy S23 é de se impressionar. Já que comentamos sobre a construção do Galaxy S23, uma coisa que a gente não deve deixar de fora é em relação à sua tela. Cara, que tela bonita, literalmente falando. Por ser uma tela compacta, uma tela menor, aí o que acontece por consequência disso? Por ser uma tela menor, os pixels ficam mais comprimidos na tela. Então tudo fica muito bonito. E pelo fato dele ser Super AMOLED, aquela tela AMOLED da Samsung, fica realmente bem bonito as cores. Então você vai colocar um wallpaper, qualquer wallpaper que você coloque aqui, você fica impressionado com a qualidade de imagem dessa tela. E claro, por ser uma tela de um topo de linha, ele também tem aquela questão de ser 120 Hz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Suavização em movimento. Observe que ele é de 120 Hz. Eu estou utilizando em 60 por causa da bateria. Inclusive, já vamos chegar, já vou falar em relação à bateria. Calma aí. Mas ele tem essa tecnologia de 120 Hz e 60 Hz, que realmente fica muito legal, fica bem fluido mesmo. A tela realmente fica bem mais rápida utilizando 120 Hz. Agora, uma coisa que depois de tanto tempo utilizando o Galaxy S23, eu sempre me impressionei com o seu desempenho. Claro que já se passou 2 anos, ele ficou um pouco mais fraco em comparação ao seu lançamento, né? Quando eu peguei ele há 2 anos atrás. Mas sim, até hoje eu considero ele um celular bem potente. Lá, vez ou outra, que você encontra algumas falhas estranhas, tipo, exemplo, a questão da multitarefas, dele fechar aplicativos do nada. Tipo, você deixa alguns aplicativos abertos, ele fecha sozinho aleatoriamente. Creio eu que isso seja relacionado ao sistema operacional, que faz a sua otimização com base no uso do aparelho. Fato é, quando eu estava utilizando ele nos seus primeiros dias de uso, também depois de alguns meses utilizando ele, essa questão de fechar aplicativo do nada não acontecia. Então, isso é característico de sua velhice, né, por assim dizer. Já se passaram 2 anos. Mas enfim, isso é normal, né? Na minha opinião é normal, ok. Então, mas até hoje, depois de 2 anos de uso, ele continua rápido. Você pode observar que ele abre os aplicativos bem rápido. Em relação aqui à multitarefa, você observa que eu deixei 3 aplicativos abertos e ele abriu bastante rápido. Isso é bem interessante. Mas se você começar a colocar 4 aplicativos, 5 aplicativos abertos, aí ele já começa a fechar os aplicativos em segundo plano. Mas em relação ao desempenho de forma geral, ele ainda continua bem potente. Então se você comprar um celular novo, como o S23, ele vai ser bem potente sim. Agora, enfim, o ponto mais importante, que todo mundo tem essa dúvida. Um celular tão fino como esse e também pequeno, como é que é a bateria dele? Bom, depois de 2 anos de uso utilizando o Galaxy S23, eu vou dizer uma coisa para vocês. Realmente, depois desse período utilizando ele, a bateria teve uma queda de desempenho em relação à sua longevidade de horas com tela ligada e também com ele desligado, né, com ele bloqueado. Então sim, depois de um período de tempo, depois de todo esse tempo utilizando ele, eu percebi que a bateria aparentemente perdeu seus ciclos de vida e acabou não aguentando tanto tempo fora da tomada. Mas de forma bem resumida, quando eu comprei ele durava em torno de 7 a 8 horas ali mais ou menos fora da tomada. Isso de tela ligada, tá? Tela ligada. E um ponto bem importante que devo mencionar com vocês é em relação à utilização dele de internet. Se você utilizar ele via Wi-Fi, ele tem uma durabilidade mais longe em relação a quanto tempo ele consegue durar de tela ligada. A duração da bateria, de forma resumida, né? Agora, se você estiver usando dados móveis, que foi o que eu utilizei devido a estar trabalhando fora de casa e
Então eu utilizei ele com dados móveis. E isso acabou que drenou mais bateria mais rápido. Mais rápido quanto? Em números. De forma resumida, ele durava ali em torno de 5 horas, ali 6 horas, no máximo ali com dados móveis, chegava a 7 horas. Era bem difícil chegar assim, tá? Mas é perceptível que ele dura menos bateria utilizando dados móveis. Devido a estar utilizando dados móveis, o processador, aqui essa parte aqui do aparelho, ele esquenta bem mais, tá? Ele esquenta de uma forma relativa que você consegue sentir na pele. Então, devido à temperatura, a bateria acaba drenando mais rápido, justamente devido à temperatura. Então, de forma resumida, para fechar com chave de ouro, sobre a bateria, ele está durando menos depois de 2 anos de uso. Você utilizando com Wi-Fi, ele chega assim um pouco mais. Chega ali em torno de 7 horas, ali, no máximo 8 horas. Isso depois de 2 anos de uso. Mas claro que quando ele está novo, a bateria está nova, zero bala, por assim dizer, ele tem uma longevidade melhor em relação às horas de exibição de tela ligada e também dele desligado, né, com a tela bloqueada no caso. Com tudo isso dito, já em relação à minha usabilidade durante 2 anos com o Galaxy S23, agora vem a parte que a gente comenta sobre o que eu não gostei em relação ao Galaxy S23. Primeiro ponto bem relevante, a famosa linha rosa, linha verde, o problema na tela que está acontecendo com os Samsungs, que para ser mais exato, aqueles que têm tecnologia Super AMOLED, essa tecnologia OLED, né? Essa tecnologia da Samsung. Vou dizer para vocês, isso é um ponto de atenção. Isso é um ponto para você anotar e já levar em consideração se vale a pena comprar um Galaxy S23 em 2026. Devido a esse ponto de atenção, eu não recomendaria. Inclusive, se eu fosse comprar outro Galaxy S23 em 2026, eu não compraria, justamente devido a esse ponto negativo, que infelizmente afeta bastante a nossa usabilidade. Aparecer esse problema na tela, aparecer a linha verde, linha rosa, etc. Isso afeta bastante a nossa utilização do aparelho, correto? Então, devido a isso, devido a esse ponto negativo, eu não compraria. Mas se não fosse devido a esses pontos, essa falha que ocorre com o Galaxy S23, que está acontecendo, tá? Você pode observar e pesquisar que você vai ver que realmente acontece isso. Realmente, se não fosse por esse ponto de aparecer linha rosa, linha verde, aí ficaria um fenômeno comprar o Galaxy S23 em 2026. Agora, outra situação bem estranha que eu tenho vivenciado com o Galaxy S23. Eu tenho a sensação que o Galaxy S23, até mesmo outros celulares topo de linha, como o Galaxy S22, como por exemplo, um anterior a esse, parece que o celular é descartável, na minha opinião, tá? Parece que o celular é descartável. Passa 2 anos de uso, que é o meu caso, ele já começa a ter esses indícios de falhas, como por exemplo, essa linha verde, essa linha rosa. Para quem está utilizando o celular há bastante tempo, você recebeu a notícia dessa, que qualquer momento você atualizar seu celular, eu vou atualizar meu celular para ter o recurso mais novo de inteligência artificial, como por exemplo, que é um celular topo de linha, então ele vai receber essas tecnologias novas. Você fica todo empolgado para receber essa atualização, quando do nada aparece linha rosa, linha verde. Isso é muito chato, isso não é nada legal, principalmente para uma experiência de um topo de linha. Então, na minha opinião, parece realmente que é um celular descartável. Se passa 2 anos, 1 ano, ele já começa a apresentar essas falhas, esses pontos que deixam a desejar. Inclusive, a minha irmã tem um S22. Olha aqui, irmãos, olha o que aconteceu. Linha verde. Isso é muito decepcionante. Já tem relatos do S23 aparecer linha verde. Você pode pesquisar que vai aparecer pessoas realmente que apareceram esse problema. Então, se não fosse por esses pontos, igual o S22, que apareceu linha verde, se não fosse por esses problemas, aí seria muito bom, seria bem interessante adquirir o S23 em 2026. Mas como tem esse problema, fica aquele pé atrás, né? Falar que realmente, será que eu compro realmente o celular? Então, de forma resumida, na minha opinião, não compensa comprar o Galaxy S23 em 2026, só por causa desse ponto. Mas se não fosse por isso, é claro, eu compraria novamente. Agora, outro ponto também que eu devo comentar com vocês, passar minha experiência de uso de fato mesmo, na prática, sem filtro, sem nada, falar a verdade mesmo, é em relação à câmera.
depois de todo esse tempo de uso, principalmente depois das novas atualizações, eu tenho percebido que a câmera do celular ele tem tido uma queda de desempenho. A gente vai gravar em 4K, vai tirar fotos, a gente percebe que não está a mesma coisa em comparação quando ele estava novo. Claro, né? Se passou 2 anos, mas é um topo de linha. Topo de linha ele tem que ter uma longevidade maior. Mas enfim, essa foi a minha opinião utilizando o Galaxy S23 durante 2 anos de uso. De forma bem resumida, foi bom e foi ruim. Eu gostei bastante do S23, mas teve esses pontos chatos, esses pontos que poderiam ser resolvidos justamente com a atualização. Porque a gente não está falando de um celular de entrada, um celular de intermediário, de forma bem resumida. Aqui é um celular topo de linha. Então o celular topo de linha, você vê que ele já tem no seu anúncio, na hora da compra, que ele vai durar ali 5 anos de atualizações novas e que você espera que ele aguente 5 anos, no mínimo, né? Mas você pode observar que o S10 da vida, o S21, o S10, principalmente o S10, ele tem uma longevidade bem relevante em relação a quantos anos ele durou. Então, isso é um ponto bem importante a ser mencionado para vocês sobre minha experiência, que foi bom eu ter utilizado o Galaxy S23, mas que devido a esses pontos que deixaram a desejar. Mas enfim, o vídeo foi esse. Agora eu queria saber de vocês. Me diga a sua opinião sobre o Galaxy S23 e o que você acha em relação a esse uso durante 2 anos. Mas é isso. Agradeço a todos por ter assistido até aqui. Agradeço de coração. Fique com Deus. Um forte abraço e fui!